Foi assim que a pandemia fez com a gente. A pandemia tem nos desafiado a nos comunicar, mesmo com uma máscara, a expressar os nossos sentimentos e pensamentos sem que as pessoas possam ver o que nós estamos falando, apenas escutando. Hoje nós não podemos sorrir da mesma maneira, tivemos que aprender a sorrir com os olhos. E nós já tínhamos problemas o suficiente no meio do Ministério Infantil, e a pandemia ela trouxe desafios ainda maiores, e eu gostaria de falar com vocês aqui hoje sobre 8 desafios do Ministério Infantil. Esse espaço foi criado para falar sobre os desafios do Ministério Infantil em todos os ângulos. E temos aprendido com grandes administradores, grandes pastores e líderes mundiais, que nós precisamos trabalhar todos esses ângulos do nosso ministério para que ele venha frutificar. E eles precisam estar equilibrados, de maneira que uma área dá suporte à outra. E quando uma única dessas áreas está em deficiência, todas as outras podem padecer. Imagina um corpo doente, um dedinho mindinho que está machucado. Se ele não tiver a atenção devida para tratar aquele problema, aquele dedinho mindinho pode se tornar um problema para o corpo todo, porque a mão não vai conseguir realizar as mesmas tarefas de antes, ela vai ficar debilitada e o corpo vai padecer por algum motivo, seja porque vai ter dificuldade para se alimentar, para fazer higiene pessoal, para manipular objetos, para trabalhar, seja o que for. Assim também são os diversos ângulos do nosso ministério. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque são informações muito importantes que nós precisamos aprender a dominar antes que elas venham nos dominar. Então eu quero compartilhar com vocês aqui 8 áreas, 8 desafios do Ministério Infantil e trabalhar aos poucos essas áreas, compartilhando com vocês dicas do que eu tenho feito, do que os grandes administradores, líderes têm feito por aí, o que a ciência tem a nosso favor para nos ajudar. Hoje eu quero me ater a falar um pouco sobre esses desafios. E se você tem algum desafio que não está nessa lista, deixa aqui no comentário para a gente conhecer qual é o desafio que você passa no Ministério Infantil e como você tem superado, deixando também dicas para mais pessoas também saberem lidar com ela. Vou começar aqui pelo top 1. Para mim, foi o primeiro desafio. Foi o desafio que eu enfrentei quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu fui convidada para substituir a tia na salinha. Imagina, não tinha nenhum material, nenhuma informação, nenhum preparo pedagógico. E é assim que muitas tias e tios são introduzidos no Ministério Infantil, sem a menor capacitação pedagógica. Simplesmente porque tiveram o dom do amor, são pessoas frequentes na igreja, onde a liderança pode contar com elas. Elas estão ali, de repente, a tia faltou, alguém tem que substituir a tia. E eu fui essa pessoa que fui substituir. Mas a falta de preparo me trouxe uma dor de cabeça muito grande, uma frustração enorme. Porque eu sabia que não estava certo, que eu precisava me preparar para estar ali. E acho que ninguém que precisa se ausentar também precisa lesar as crianças. E elas sabem quando você não está preparado, quando você não estuda, quando você não está ali com aquele propósito. Sabe, a gente não precisa encher linguiça. Quem enche linguiça é quem trabalha no açougue, né? Trabalha na matadouro, sei lá, a fábrica de linguiça. Mas na casa de Deus não é lugar da gente encher linguiça. A gente precisa estar preparado. E a capacitação pedagógica é um desafio grande por qual sentido? Um belo dia você chega na igreja e o pastor fala: você é agora líder do departamento infantil. E você não tem magistério, você não tem experiência com crianças, então, às vezes com seu filho, às vezes com o sobrinho, com o irmão, mas não é a mesma coisa. E você sabe que ensinar uma criança não é do mesmo jeito que ensinar um adulto.
Elas têm necessidades diferentes, que você só vai aprender a lidar com essas técnicas no que a ciência ensina quando você tem acesso à parte pedagógica e didática. Para isso que os professores estudam, para eles entenderem como funciona a mente infantil e como alcançar e levar até o aprendizado. Precisa ter especialização, sim. Para falar com adultos, de adulto para adulto, a gente já se entende, estamos na mesma faixa etária, não existe dificuldade. Para falarmos com os adolescentes, quando nós já somos adultos, nós temos às vezes um pouco de dificuldade também, porque o tipo de maturidade cerebral de um adolescente é diferente de um adulto. E para a criança, ainda maior. E o que nós temos visto é que as igrejas têm estabelecido, criado, fundado departamentos infantis e não têm oferecido uma capacitação rápida para esses professores que não vão ter tempo ou não vão ter interesse em concluir um magistério e precisam de uma solução rápida para que o trabalho possa ser estruturado e ele possa andar da melhor maneira possível. Nós temos aproximadamente 2% de professores em cada igreja. E esse número é muito pequeno e é um problema enorme, porque nem todos esses que têm uma formação pedagógica estão exercendo a profissão ou têm realmente o interesse em continuar. Muitos fizeram magistério porque não tiveram opção de fazer um outro curso técnico. Eu mesma estudei com uma menina que queria fazer medicina e como não tinha medicina acessível que os pais pudessem pagar, ela foi fazer um curso técnico de magistério. Era a melhor aluna da sala. Não queria ser professora. Exerceu a profissão e continua até hoje. Mas o sonho dela era ser médica. Existem muitas pessoas que fazem também o magistério e estão exercendo a função e elas não conseguem ter tempo para ensinar também na igreja, ou então capacitar pessoas para ensinar crianças, porque todo professor tem capacidade de ensinar outras pessoas a ensinar. Ele simplesmente repassa adiante. O professor tem tanto trabalho. Quando ele sai da escola, ele não termina o seu expediente, como as profissões comuns que batem um ponto e acabou. Ele tem caderno, tem livro, tem plano de aula, tem prova para fazer, tem pesquisa, ele precisa estudar. E quando ele trabalha mais de uma escola, isso vai aumentando os níveis. E com o período, então, da pandemia, o ensino ficou totalmente remoto em alguns lugares do Brasil e do mundo. E com isso, o que as igrejas ofereciam em termos de capacitação ministerial para o departamento infantil também ficou em processo de espera para que possa começar uma nova etapa de capacitação. Aqui nós vamos compartilhar a oportunidade de você ter acesso a essa atualização do departamento infantil de forma gratuita. E aqueles que querem se aprofundar também vão poder participar da assinatura, do clube de assinatura do departamento infantil, aqui do Ministério Infantil 360 graus, tá bom? Esse, na minha opinião, esse é o maior desafio. Muitas pessoas chegam muito simples, muitas das vezes as pessoas nem sabem ler e escrever, e são chamados para trabalhar com o departamento infantil e se sentem muito constrangidos. Então, como que uma pessoa que tem amor pela obra, que sabe da necessidade, vai lidar com a necessidade de trabalhar com o departamento infantil se não tiver um preparo pedagógico? Preparando-se, estudando. Ninguém sabe tudo. E nós podemos aprender coisas novas todos os dias. E não precisa ser um dia só, porque é muita informação. Mas a gente precisa estudar todos os dias. Em Romanos diz assim: aquele que ensina, haja dedicação no ensino. E para você se dedicar no ensino, você precisa estudar, precisa aprender, precisa compartilhar suas dúvidas, precisa tirar dúvida com pessoas que estão numa situação de maior experiência que você, e assim você vai crescendo. A capacitação pedagógica, ela não deve ser um dever e uma tarefa exclusiva do professor. Ei, a sua igreja precisa investir em você, porque você é um voluntário que presta serviço para a sua igreja. Então, os pais da sua igreja, os membros do seu pastor precisam investir na sua capacitação. Muitos líderes de igrejas muito pequenas, muito simples, muitas vezes estão desempregados, não têm recursos financeiros, têm amor pela obra, mas não sabem como fazer e o que fazer. E muitas lideranças negligentes acabam se aproveitando dessa situação
levando um serviço, prestando um serviço do Ministério Infantil de maneira relaxada. E este não é o propósito do Senhor, que diz assim: ai daqueles que fazem a minha obra fraudulosamente. De qualquer jeito, sabe? A gente tem que ter dedicação. Da mesma maneira que um pastor precisa ter um preparo espiritual, um preparo bíblico, para que ele esteja atuando na sua função de líder, assim também o líder do Ministério Infantil também precisa preparar-se. E quando ele não tiver condições, ele não precisa se sentir na culpa, porque quem tem a responsabilidade de cumprir com essa tarefa é a sua igreja local. Eu tive a oportunidade de iniciar essa capacitação de forma autônoma. Quando eu percebi que eu precisava estar preparada, eu comecei a procurar vaga na escola para que eu aprendesse o magistério e pudesse usar o conhecimento pedagógico a meu favor para o ensino, porque eu não tinha nada, nenhum material, e foi muito frustrante. As crianças ficaram com indisciplina, não obedeceram, eu não sabia nada. Então eu fiquei mais perdida do que cego em tiroteio. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui tentando me preparar, porque todas as vezes que essa irmã não ia, ela não me avisava. E eu não tinha coragem de cobrar ela alguma coisa que pudesse deixar pronto para que eu pudesse ficar com as crianças e ela me ensinasse algo para continuar. E por conta própria, pelo amor, eu fui arrumando meios pedagógicos de alcançar as crianças. E pela misericórdia de Deus, que é o que acontece na maioria das igrejas que não tem um preparo pedagógico, o amor pela obra consegue contornar essas deficiências. Então, além do pedagógico, precisa haver amor. Você precisa se sensibilizar com as crianças que você está trabalhando, com a necessidade que elas têm de receber a palavra de Deus. As crianças não podem participar de um culto com os adultos e conseguirem reter 100% do que elas estão escutando, porque o adulto, ele prega na linguagem de adulto, falando sobre o universo e desafios de adultos. E ele fala na linguagem que os adultos entendem. As crianças, elas têm a capacidade de ouvir, de ver e de manipular. E um culto, um estudo bíblico onde existe a maioria adulto, na linguagem adulta, elas só vão conseguir reter 20% do que elas escutam. Isso é muito pouco. Em contrapartida, na TV, na mídia, nos jogos, na internet, todos os recursos estão integrados e todos os sentidos são explorados. As crianças ficam super elétricas envolvidas, elas ficam quase que hipnotizadas quando elas estão usando as mídias. Você pode perceber que quando você está perto de uma criança, que ela está jogando, você fala com ela, às vezes ela não te escuta. Ela está tão concentrada que ela não consegue te ouvir. Agora você imagina, você acredita que a linguagem de um adulto no meio de um culto com uma criança vai conseguir competir com um joguinho no celular? Não. Existem muitas mães, muitos pais que dão o telefone na mão da criança, põem no silencioso para ficar quietinha durante o culto. E aí, a palavra do Eterno se perde e vai por água abaixo. E pouquíssimo do que está sendo falado elas retêm. Pode ser que tenha alguma informação, mas é muito pouco. Agora, você que é líder infantil, você acredita que Deus está feliz com o trabalho fraudulento de igrejas que não estão investindo no ministério infantil? Que não estão, dos pais que estão entregando as tecnologias nas mãos das crianças para que elas fiquem quietinhas durante o culto? Que não estão investindo no ensino delas de maneira especializada? Porque nos filmes, nos desenhos, nos jogos, eles estão com pedagogos ali atrás, estão com psicólogos, eles usam a ciência para fazer isso tornar realidade e cativar a atenção delas. E da mesma maneira, nós também precisamos aprender como isso acontece. Eu quero falar agora sobre o segundo desafio do Ministério Infantil, quanto à capacitação bíblica, quanto ao nível de conhecimento de estudo bíblico dos professores. Ser frequente nos cultos, nas reuniões, não é o suficiente para que você seja um líder do departamento infantil, exercendo esse ministério com excelência. Você precisa dominar o ensino da Bíblia.
dominar a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. É muito constrangedor um professor de escola bíblica dominical não estudar a Bíblia e estar ali ensinando a Bíblia. É a mesma coisa que você colocar um eletricista para operar a vista de uma pessoa, sabe? São duas coisas diferentes. Para a pessoa realizar aquela tarefa, ela precisa conhecer. E o que faz com que a pessoa esteja apta para ensinar em primeira mão é conhecer, tomar conhecimento do que está sendo ensinado. O líder infantil, ele ensina quando ele escolhe um tema para um evento, para um culto, para um congresso, para uma confraternização. Ele ensina através das canções que as crianças cantam, porque as músicas ensinam e elas precisam cantar a palavra de Deus. O líder do Ministério Infantil, ele ensina quando ele é pontual, ele ensina com a sua forma de se comportar, ele ensina de diversas maneiras. E quanto mais conhecimento ele tem sobre a palavra, mais ele vai poder transmitir ao coração das crianças que é terra macia, terra fofa, terra fértil, que quando a semente cair vai germinar e vai criar raízes. Então o professor, o líder do Ministério Infantil, ele precisa ter conhecimento bíblico profundo. Eu não estou falando que você tem que ser PhD na Bíblia, fazer doutorado, mas você precisa ter um devocional, você precisa de buscar a Deus na leitura, no estudo, pesquisar aquilo que você não entende, tirar dúvidas, cavar. E quando você estiver diante da sua criança e você não souber responder aquilo que foi perguntado, você vai ser humilde o suficiente para dizer assim, olha, eu não sei te responder isso, mas eu vou pesquisar e eu vou te trazer a resposta. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, não é verdade? Mas a gente não pode deixar de buscar, de conhecer. Buscar e conhecer ao Senhor como a alva, sabe? Buscar como a alva é uma comparação que os guardiões, né, os sentinelas, eles passam a noite toda acordados. Eles ficam loucos para que amanheça logo. E eles fazem a sua tarefa. Então, buscar o Senhor como alvo é como se você buscasse o Senhor na madrugada, esperando que o bom dia, que o dia venha logo, e você não precise mais ter que ficar estudando, porque o próprio Deus vai se revelar a você face a face. E tudo que você sabe hoje é só a sombra dos conhecimentos que você vai realmente poder ter na plenitude diante dele na eternidade, quando se encontrar com ele. Então nós precisamos buscar o Senhor profundamente, deixar de lado a ociosidade, o tempo excessivo com distrações, com redes sociais, conversas, TV, filmes, seja lá o que for. Ter o nosso tempo dedicado, do mesmo modo que a gente tem um tempo reservado todos os dias para tomar o nosso café, para almoçar, as refeições, a nossa alma também precisa de alimento. A nossa fé precisa ser fortalecida. E quando vier qualquer tipo de desafio, seja dentro do ministério, da sua vida pessoal ou qualquer outra área, você vai estar preparado para suportar, você vai estar alimentado. Se te mostrares frouxo na tua angústia, no dia da sua angústia, a tua força será pouca. Estar frouxo quer dizer o quê? Não está alimentado, está fraco. Então a gente precisa se alimentar. Hoje a gente tem recursos maravilhosos. Quem tem acesso à internet, você pode trabalhar, fazer suas tarefas em casa, e você deixa um louvor para alimentar o teu espírito, para você se acalmar, para se entregar ao Senhor. Você pode ouvir pregações, estudos. Enquanto você trabalha, você vai escutando. Você não precisa parar para você fazer tudo isso. E quando você tem um tempo especial, você poder se alimentar, assim, você diretamente com o Senhor pega a sua Bíblia ali, fazer o seu estudo, o seu devocional, deixa Deus falar com você. O professor, o líder de departamento infantil, ele precisa de ter uma capacitação bíblica. Ele precisa ser assíduo no estudo bíblico da sua igreja. Se a sua igreja oferece um seminário, uma capacitação, ele precisa estar ali. Não apenas porque ele é líder, mas o líder, ele tem que ser aquele que se alimenta mais, fortinho. Eu lembro que quando uma vez eu fui na casa de uma aluna minha e eles estavam servindo jantar e ela me ofereceu jantar e
o pai dela disse assim, a minha mãe, quando era criança, dizia assim, que o pedaço de carne maior tem que ser do pai e da mãe. As crianças comem os menores, porque os pais precisam estar mais bem alimentados, porque eles são responsáveis por cuidar das crianças. E se eles não estiverem bem alimentados, quem vai cuidar das crianças se eles ficarem doentes ou fracos? Eu achei uma sabedoria legal naquilo, porque eu sempre via assim na minha casa, quando eu era criança. A minha mãe também deixava um pedaço de carne mais gordinho pro meu pai. O meu pai, que era um gentleman, que oferecia a dividir ainda com a gente, quando tinha um pedaço maior, porque ele ficava com pena da gente. Porque a gente também queria mais, ele tinha pegado o melhor pedaço. Então, a gente que é líder precisa comer mais da palavra. Precisa estar bem mais preparado. E a gente não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Existe um recurso maravilhoso. Esse recurso se chama Plano de Leitura Bíblica Anual. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar ler a Bíblia todos os dias e você vai ter um plano de leitura. Você não vai passar 10 horas do seu dia lendo a Bíblia. Se você tivesse, para você seria maravilhoso. Mas existe, eu vou compartilhar com vocês aqui. Se vocês quiserem esse plano, deixa o seu e-mail para enviar para você, tá bom? Eu vou dar uma mostradinha para vocês aqui. Meu plano de leitura bíblica anual. Se você gastar 15 minutos por dia lendo, tá? Sem fazer pesquisa, só de leitura é minha experiência, olha. Você vai ler, por exemplo, 3 livros ao mesmo tempo. Aqui nesse plano, por exemplo, começa de Lucas, Gênesis e Salmos. Você vai ler 3 livros ao mesmo tempo. E até em um ano, você gastando no mínimo 15 minutos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia. E você vai marcando. E você vai estudando. Tem uma palavra que você não conhece, o que você faz? Você vai para o dicionário. Seu dicionário hoje, você tem internet, tem até mais conteúdo do que o próprio dicionário que uma pessoa às vezes compra impresso. Tem várias opções de bíblias com traduções. Quem não tem até o download que você pode fazer pelo telefone, aplicativos de Bíblia, que tem às vezes 3 versões diferentes de Bíblia e você consegue ter uma visão melhor. Claro que vai ser mais de 15 minutos por dia, mas tranquilo, não tem desculpa. Seminário, você tem a opção de fazer, se a sua igreja oferecer gratuito, você faz. Se tiver a parte paga, você pode procurar o seu líder também. Se você não tiver condições de fazer um investimento, você pode pedir ajuda também da igreja, porque você quer se aprimorar no ensino da palavra, não é verdade? E você tendo condições, você vai enriquecer ainda mais. Um outro desafio do Ministério Infantil que eu considero é a capacitação administrativa. Essa daqui, o modelo da igreja dos Estados Unidos é bem diferente. Um pastor, quando ele é escalado para uma igreja, ele só cuida das ovelhas e mais nada. Ele visita, evangeliza, realiza o culto, prega, só. A parte administrativa tem uma pessoa que cuida. Tem o secretário, tem o tesoureiro, o administrador, que fica lá na igreja. Ele só vai à igreja para fazer o trabalho do seu pastor, mais nada. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as funções estão todas conectadas, exige muita gente. E, infelizmente, nós não temos um grande grau de escolaridade no meio do povo de Deus que facilite isso. Então, a gente acaba tendo que aprender a trabalhar desse jeito. Como, por exemplo, a preencher documentos, ofícios, atas, relatórios, organizar uma agenda de eventos, acontecimentos, reuniões, administrar o nosso tempo, porque existem muitas atividades que são feitas dentro do Ministério Infantil, quando é um ministério ativo, um departamento ativo na sua igreja. E como já existem outros trabalhos que a igreja realiza, você precisa ter um jogo de cintura de organização muito grande. Por isso você precisa ter uma agenda em forma de planner, tá? Onde você consegue colocar e visualizar todos os seus compromissos simultaneamente e você não se perca. Você primeiramente administre o seu tempo, suas tarefas, suas prioridades, suas emoções, seus problemas pessoais em dia, para que você tenha condições de conseguir lidar com problemas, tempos de outras pessoas. Então você precisa ser uma pessoa bem resolvida.
E se você tem pendências para resolver, resolva, porque se você não conseguir, essas coisas vão afetar o seu trabalho, o seu serviço no seu ministério. Lembra que eu falei que todas as nossas áreas precisam estar equilibradas? Porque se uma delas, da de Mindim, não estiver em equilíbrio, todo o restante pode ser prejudicado? É desse jeito. E eu entrei nessa onda aqui também, porque eu tive problemas com o meu tempo. Quando eu comecei a trabalhar com o departamento infantil, eu era adolescente ainda. Mas depois que eu me formei, eu me casei, eu tive filhos e eu comecei com o meu primeiro filho. Então o meu tempo era horrível. Mal eu tinha tempo para comer e tomar banho, porque eu vivia em função do meu filho nos primeiros meses de vida. Até o 2º ano de idade eu ainda tinha dificuldade. Quando eu pensei assim, agora meu filho tá quase criado, tá menos dependente, não mama mais, aí eu fiquei grávida de novo. E aí eu tive mais um segundo tempo e eu pensei que eu não ia conseguir continuar no Ministério Infantil por conta disso. Cheguei a chorar e fiquei muito frustrada, porque eu não sabia administrar o meu tempo. Pra você ter noção, como eu falei, eu não tinha nem tempo pra comer, eu era tão ingênua que eu, por exemplo, fazia o almoço e fazia a janta. Enquanto eu poderia fazer uma única vez uma refeição e deixar para esquentar no dia seguinte para ganhar tempo. E eu não fazia isso. E eu ficava horas com meu filho no peito mamando, ele não largava o peito. E de vez em quando a minha sogra vinha e trazia comida para mim, porque eu não conseguia cozinhar para que eu mesma comesse. Meu esposo saía para trabalhar, eu estava sozinha. Eu não conseguia. E então você não precisa passar pelo mesmo problema que eu passei. Sabe, divide o seu tempo de acordo com as suas necessidades. Eu queria compartilhar com vocês aqui, mas acho que eu não trouxe aqui para mostrar. Como que você consegue administrar o seu tempo? Isso é muito importante, tá? E os seus eventos e tudo. Esse planner aqui, ó, se você quiser, você deixa um comentário aí, eu quero. Eu mando o link para você fazer o pedido e você recebe na sua casa com frete grátis, tá? Ele me ajudou muito nessa segunda etapa, porque eu tinha essa consciência, mas eu não conseguia conciliar de uma forma assim, registrada. Você não pode confiar tudo na sua mente. Você pode ter uma memória de elefante, mas com o tempo ela vai te dar uma surpresinha. Esse planner, ele é dividido por áreas da sua vida, tá vendo? Como um fichário com várias abas. Tá bem gasto aqui. Ele tem uma primeira etapa que tem uma agenda normal, olha. Na agenda, você coloca seus compromissos a níveis mensais. Aqui, ó. Tudo numa folhinha só. São vários quadrinhos que estão com dias da semana, de acordo com o ano todinho, do mês todinho. E aqui você vai colocando suas tarefas, assim, os seus objetivos aqui. E você pode classificar por horários também. Só que a sua vida tem várias áreas, né? Aí aqui tem a casa. O que você precisa fazer na sua casa? Sua faxina, sua organização, seu relacionamento com Deus, no seu trabalho, na sua vida pessoal, sua saúde, sua família, refeições que você vai preparar. Então você precisa distribuir tudo. Então eu fiz um gráfico em forma de um círculo, como se fosse um relógio. Ele se chama gráfico do Pomodoro, se eu não me engano. Você divide ele em horas por dia. Levando em consideração que uma pessoa precisa dormir 8 horas por dia, você tem, então, o dia tem 16 horas para você fazer tudo, certo? 8 horas você dorme, 16 você faz tudo. Você divide ele em 16 partes e você vai classificando assim. Por exemplo, você levanta às 7 da manhã, 7, 8, 9, 10, e você vai classificando até chegar a hora que você vai dormir, tá? E ali você coloca 1 hora para isso, 1 hora para aquilo, e você vai distribuindo. E você vai monitorando essas tarefas por dia. E esse gráfico, ele pode ser feito, transferido para esse planner, tá? Onde você tem diferentes tarefas durante os dias da semana e você vai revezando o tempo que você vai gastar para cada uma delas. E assim você vai ver que você tem tempo sim para você ler a Bíblia, para você estudar, para você se capacitar, para você cuidar da sua casa, sua família, de você, e você vai fazendo. Isso sem contar com alguma pessoa especialmente.
há certos momentos da vida que a gente realmente não tem nenhum tipo de cooperação e às vezes nunca. Mas de acordo com o teu tempo, o que você pode fazer de acordo com eles? Então, a capacitação administrativa, ela é muito importante porque existem muitas pessoas que têm muito zelo, muito amor pela obra de Deus. Mas quando elas não têm um apoio de participação e não têm uma boa administração de tempo, o que acontece? Ela às vezes foca muito na obra de Deus e ela deixa a desejar na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua vida pessoal. Isso vai causando um desequilíbrio. E chega a um certo ponto que ela não tem a cooperação em casa, às vezes do esposo, da esposa, dos filhos, porque eles não estão vendo vantagem nenhuma nessa pessoa de trabalhar no ministério, ou até mesmo as pessoas ao redor da família, porque vê que existe um foco muito grande para essa área e essa pessoa não tem um equilíbrio, né, para estar com a família, fazer coisas com a família, servir a família, porque tudo é para o Senhor. Que eu comecei assim na minha adolescência, eu fazia coisas terríveis. Eu deixava a minha mãe, às vezes eu desobedecia, e em vez de eu terminar as minhas tarefas em casa, por exemplo, para poder sair para evangelizar, eu deixava tudo para trás, porque eu levava literalmente aquele versículo assim ao pé da letra: aquele que amar mais do que pai e mãe não é digno de mim. E eu entendi que se eu ficasse lá em casa arrumando cozinha, em vez de ir lá fazer o evangelismo, eu estava amando menos a Jesus. E realmente eu estava amando mais Jesus ao ponto de deixar lá em casa minha mãe sozinha, precisando de ajuda. Eu deveria fazer primeiro ajuda para depois eu ir, porque eu estava aprovando ajudando minha mãe, que era minha obrigação de filha, para depois estar ajudando, né, na obra de Deus. Hoje, se acontecesse comigo o inverso, eu preferiria mais realmente que meu filho estivesse lá nos caminhos do Senhor do que estivesse em outros caminhos. Se ele deixasse me ajudar para fazer algum ensaio, o evangelismo, eu ficaria até muito feliz de poder saber. Mas a gente precisa fazer as coisas com equilíbrio. E essa capacitação administrativa precisa acontecer com todas as pessoas da equipe. Todo mundo precisa ter esse senso de organização. Quem estuda, quem tem compromisso, quem trabalha, para que também não gere mau testemunho, sabe? E a gente dá oportunidade para adolescentes na igreja, dá oportunidade para mulheres, para homens, para todas as pessoas. E às vezes essas coisas acontecem com o adolescente, a gente sempre dá de cabeça que às vezes os pais começam a proibir. Eu tive casos de adolescentes que estavam ajudando a gente no departamento infantil, estavam crescendo, frutificando, tinham muito amor, faziam com perfeição, mas em casa estavam desobedientes, os pais começaram a proibir de igreja, e nós perdemos a força de ajuda do departamento infantil, porque eles não souberam administrar bem o seu tempo e não souberam o princípio da hierarquia. Então, administrar uma equipe também é um desafio que vai fazer de você, que vai fazer com que você tenha que falar e ensinar aquilo que você aplica na sua vida pessoal. Ensine também, sirva de referência, de modelo. E nós não temos tido uma referência administrativa, muito menos assim em escala grande como pastores. A gente não tem acesso às vezes à intimidade dessas informações com eles, porque eles praticamente estão ali para passar um ensino teológico, bíblico, e na parte de desenvolvimento pessoal a gente não recebe essa informação. A gente acaba tendo que aprender a lidar com isso com a vida, amadurecendo, e a gente quebra a cabeça. Sofre, a obra sofre, a gente perde mão de obra, de ajuda, porque não consegue administrar bem esse tempo. E eu tenho desfrutado disso durante muito tempo, dos dois lados, de ver quando a gente administra bem e quando a gente não administra, quais são essas consequências. Inclusive, muitas pessoas podem até deixar de vir para a igreja, isso é sério, por conta dessa má administração. Pessoas que estão esperando um testemunho, porque a criatura, ela está criando expectativa, né? A palavra de Deus diz ardente, fugiu a palavra aqui, porque a criatura geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então eles estão esperando a gente, estão de olho na gente, e a gente não está administrando bem. O quarto desafio do Ministério Infantil que eu vejo é a capacitação financeira também, que diz respeito à arrecadação de recursos, a gestão desses recursos também, do que se arrecada, o que se faz com esse dinheiro. Eu vejo que dentro do Ministério Infantil a gente gasta muito, mas a gente tem muita dificuldade de arrecadar esses recursos. Nós não sabemos como fazer. Eu não estou dizendo assim que as pessoas não têm criatividade, estou querendo dizer assim, num todo, o conjunto da igreja, a organização, não existe uma distribuição justa
de maneira igualitária, onde todos tenham a mesma oportunidade de arrecadar recursos e possam multiplicar para que sejam ferramentas para se ganhar almas para Jesus. Por que motivo? Primeiro lugar, não existe a conscientização em 100% das pessoas, dos líderes, dos pastores, das igrejas, que evangelizar é a prioridade. O que tem sido prioridade nas igrejas tem sido eventos, cultos. A igreja tem virado praticamente um clube social para muitas pessoas, onde as pessoas realizam atividades nos fins de semana, onde a maioria frequenta, e os pastores buscam trazer conforto para essa igreja, beleza para essa igreja, na intenção de fazer com que as pessoas queiram estar na igreja. Sendo que, na verdade, ela deveria, eu acredito até que deveria ser até menos confortável para os adultos, para que eles saíssem da zona de conforto, sabe? Igual a águia faz. Quando o filhote da águia nasce, ela faz o ninho com todas as aves. Mas chega um momento que ele já está crescendo, ele precisa aprender a voar, e a mãe águia, ao invés dela deixar aquele ninho fofinho, ela começa a tirar o fofinho e começa a botar espinho, para que o filhote comece a se incomodar, sabe, e saia dali. Quando ele tá saindo, porque o ninho é bem no alto do precipício, ela joga o filhote pro penhasco para ele aprender a voar, e ele sai lá todo desesperado, mas ela fica monitorando. Se ele não aprender a voar, ela vai lá e pega ele, resgata e coloca ele no alto. Quando o bicho pensa que o problema já passou, ela vai lá e joga de novo, e ele começa tudo de novo até ele aprender a voar na marra. Então, eu vejo assim que as igrejas, quanto mais confortáveis elas estão, muitas das vezes, menos elas frutificam. Porque quanto mais aumenta-se o conforto da igreja, mais as pessoas começam a colocar obstáculos para evangelizar. E eu tô falando de evangelismo assim na rua mesmo, sabe? Ao ar livre, porta a porta, criar algum evento ao ar livre. Porque no ar livre você não tem o mesmo conforto que você tem na igreja, você não tem um ar-condicionado. Muitas vezes não tem nenhum microfone, uma caixa de som, às vezes é no gogó. E às vezes o instrumento que as pessoas têm é a própria voz e as palmas. Então, quanto mais confortável a igreja fica, os membros não querem sair dali. E nem sempre é tão atrativo assim para um visitante. Se você mora, por exemplo, no bairro de periferia e você tem uma igreja muito bonita, tem pessoas que vão falar assim, eu quero aquela igreja bonita. Mas existem aquelas pessoas que são muito simples, que pensam assim, essa igreja é muito chique para mim, eu não posso ir lá. E existe um divisor, existem pessoas que não entram por esse motivo. E eu já passei por isso. Eu mesma me sinto muito confortável numa igreja pequena, numa igreja simples, do que uma igreja muito bonita, muito chique. Eu também me sinto, assim, mais vigiada e menos confortável. Exige-se muito das pessoas numa igreja que tem um conforto assim. Infelizmente tem pessoas que não sabem lidar com isso, e tem pessoas que estão dentro da igreja que muitas das vezes não sabem recepcionar uma pessoa simples também. Isso faz com que ela se constranja sem que ninguém tenha que falar nada. Então, a administração financeira dentro do departamento infantil é muito importante na questão assim, como que nós vamos arrecadar esses recursos, como que a liderança vai nos dar esse apoio para nós arrecadarmos, entre os irmãos mesmo, se vamos precisar de arrecadar fundos fora da igreja, como eu mesma tive que fazer muitas das vezes, porque faltava espaço dentro dos dias disponíveis de cultos para realizar uma cantina, um almoço beneficente, um sorteio, e nós não tínhamos condições de competir com outras prioridades maiores da liderança, ao ponto que eu tive que começar, se eu quisesse vender alguma coisa, que eu não contasse com aquela arrecadação dentro da igreja, que eu contasse com pessoas de fora, e a maior entrada de recursos começou a vir de fora, ao ponto que eu desisti de continuar nesse sistema de arrecadação dentro da própria igreja para buscar outros meios alternativos e continuar, e aprender a como arrecadar recursos, mesmo sem ter recurso nenhum de base para iniciar, como uma cantina, por exemplo. Aí eu preciso de ter R$50 para começar uma cantina, eu tenho R$50 para começar e eu faço 100. Aí eu retorno, recupero aqueles R$50 que foram gastos e multipliquei para 50. Só que eu vou ter uma despesa para o próximo mês, para a próxima semana, e eu não tenho total. Então eu vou gastar esse total e no mês seguinte eu começo com 0, não. Eu tive que aprender a fazer assim.
Como que eu fui aprender a trabalhar com esse recurso? E eu tenho uma dica para você também. Primeiro, geralmente as igrejas têm um dia de culto, uma reunião especial com as crianças, onde é recolhida uma oferta, e essa oferta ela é destinada para o departamento infantil. Então, esse valor que você tem inicial, se você tem na sua igreja nesse sistema, você tem um capital de base. Ele pode ser baixinho, o suficiente para você comprar uma caixa de bis e você fazer um sorteio e recuperar aquele valor e duplicar, tá? Foi assim que a gente começou. Ao ponto que a gente conseguiu fazer uma cantina, pedindo doações de algumas coisas, de alguns ingredientes. E quando a gente recuperou o valor suficiente, a gente não pedia mais doações para as pessoas, a gente usava o próprio recurso da cantina. Até o momento que a gente decidiu interromper, porque a gente também tiveram muitas pessoas que compravam na cantina e atrasavam o pagamento. Então a gente não conseguia fazer isso no duplicar por conta do fiado. Então, cortei o fiado, comprei a maquininha de cartão. Se você quiser uma maquininha de cartão de crédito também para você fazer na sua igreja, seus eventos e arrecadar, porque tem muitas pessoas na sua igreja que usam cartão, que provavelmente se você fosse pedir uma doação, ela te contribuiria, mas se ela tiver sem dinheiro, tiver cartão, ela fala assim, poxa vida, não tem dinheiro. Aí você pode falar assim, não, irmão, não tem problema não. Se você quiser, você pode passar cartão, a gente também passa cartão. E você recebe a doação. É simples. Você abre uma conta digital, tá? Se você quiser a maquininha, você comenta aqui que eu tenho indicação para você que eu uso já há mais de 2 anos. Nunca tive problema. Tem só abençoado o departamento infantil. E você abre uma conta para o departamento infantil ali. E todos os recursos que você receber de doações, você pode receber nessa conta. E você faz saque com cartão, transfere para uma conta para sacar se você precisar, ou você usa o cartão para fazer a compra quando você precisar de comprar alguma coisa para o departamento infantil. Vai ser uma benção. E eu aprendi outras maneiras de fazer esse dinheiro multiplicar usando esse sistema de pagamento de cartão, de maquininha também. Então, chegou uma mensagem para mim aqui. Você consegue acabar com o problema dos fiados, sabe? Porque existem aquelas pessoas que você realmente pode vender. Igual eu tinha uma pessoa que sempre comprava fiado, sempre pagava. Essa pessoa era fiel com todo mundo. Então eu sabia que tinha uma. Mas a maioria, infelizmente, esquecia, atrasava e por aí em diante. Então o que eu fazia? Comecei a parar de fazer. Comecei a ficar prejudicada porque às vezes faz cantina na sua igreja. Se às vezes as crianças não têm condição de comprar, o que você faz? Tem que dar ou vender fiado, você não vai recuperar. Então, tipo, você gastou 50 reais na cantina, você tinha chance de fazer 100. Mas quando tem um fiado, ou quando tem de alguma criança, não é mais 100. É menos. Tudo bem que já passou de 50, já é lucro. Mas você poderia ter mais. Mas se você trabalhar com um produto, por exemplo, que não é comestível, ou que não vai assanhar uma criança que não tem condição de comprar, e que não dependa só dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que te conhece, ela vai pedir para comprar fiado com você. Uma pessoa que não conhece, dificilmente vai fazer isso. Então, deu estalo. Então, procure oferecer meios de arrecadação que você não tenha, que as pessoas não sintam essa liberdade de querer procurar fiado com você se você não tiver coragem de falar não, ou não puder falar não. Procure meios que você possa oferecer de maneira que as pessoas não venham te dar essa opção. E, segunda opção, maquininha, tá? Não tive mais problema com fiados. Sempre que eles precisam ofertar, eles ofertam sem fiadinhos. Você precisa saber quanto você tem disponível para você trabalhar e multiplicar, quanto que você precisa arrecadar para realizar aquele objetivo, aquele propósito, o seu evento, um trabalho de evangelismo. E à medida que você tem esses números, você anota quanto que você precisa para fazer cada evento, distribuído por todo o ano num planner. Evento janeiro, fevereiro, março e abril, você vai listando. Faz orçamento, vê quanto que custa e vai trabalhar para correr atrás dele, para chegar nesse recurso. Se vocês tiverem trabalhado no departamento infantil, lutado, ofertado do próprio bolso, e ainda assim não foi o suficiente, não se sintam culpados. A igreja precisa ajudar com essas despesas, porque o trabalho de evangelismo é de toda a igreja. E se você é o líder do departamento infantil, você precisa colocar a mão na massa, você precisa liderar. Mas você não tem o dever de fazer tudo sozinho. Você precisa compartilhar. A gente precisa orar para que o Senhor envie mais ceifeiros, porque grande é a seara.
Então, se você não abrir a sua boca e você não pedir, não vai acontecer. Pode ser que você faça um propósito com Deus, como eu aprendi com o meu líder, tio Marcos, que disse assim que ele não pede mais aos pais, mas eles trabalham de maneiras alternativas para arrecadar recursos na sede. E ele disse pra mim que sempre ora, pedindo a Deus, e Deus sempre traz. Então as pessoas veem o trabalho e o serviço de maneira sobrenatural, vêm pessoas até e fazem ofertas que fecham as despesas dos compromissos que tem, né, dos eventos. É muito importante você ter uma vida de oração para que Deus realmente possa tocar no coração de pessoas. E se aquele projeto, o propósito que você colocou no seu coração, ele começou primeiro no coração de Deus, vai adorar o Senhor em primeiro lugar, vai abençoar a vida das suas crianças e vai abençoar o trabalho do reino de Deus de ganhar vidas para Jesus, vai marcar essas crianças, faça. Sonhe, planeje, ore a respeito e batalhe para que isso aconteça. Mas nunca deixe o seu caixa sem recurso. Sempre esteja buscando meios alternativos de arrecadar recursos sempre, com maior constância, com maior frequência. Eu iniciei com a arrecadação do culto das crianças. Depois eu tive que colocar xerox impressão para fazer trabalhos da EBF das crianças e eu coloquei o que sobrou de tinta, eu comecei a oferecer xerox e impressão para os meus vizinhos e assim eu comecei a recuperar aquele valor que ficou no restinho de tinta e eu comecei a arrumar um jeito de conseguir que todos os dias caísse uma oferta no caixa das crianças diariamente dentro da minha casa, com pouco tempo, sem eu precisar de trabalhar fora, sem precisar de ficar pedindo doação para os irmãos, só avisava, irmãos, estou fazendo xerox impressão em casa, se vocês precisarem, vocês passam lá em casa, porque vai de oferta para o departamento infantil. E assim aos poucos foi chegando. E com o tempo, o que estava chegando para mim de xerox impressão, que os irmãos sempre precisam, seja para documentos pessoais, para cópia de ensaio, relatórios, enfim. E com o tempo os vizinhos ficaram sabendo, eu arrecadava mais dentro da minha casa, fazendo isso, do que no próprio culto com as crianças. Ao ponto de que o que a gente precisava nomear recursos para as crianças, eu já não sofria mais, eu tinha muita dificuldade de ter esses recursos. E eu não precisava mais ficar pedindo ajuda da igreja para fazer praticamente mais nada. O negócio cresceu, eu saí de dentro da minha casa, fui para a garagem do meu sogro e ali eu comecei a oferecer esse serviço publicamente como uma loja para as pessoas. E o número de entradas foi tão grande que a gente conseguia pagar todas as despesas do departamento infantil sem precisar de pedir um centavo para a igreja. Claro que tinha a oferta do culto, mas fluía, a gente podia fazer o que a gente quisesse dentro das nossas expectativas do planejamento anual de gastos. E conseguimos até economizar mais. Uma outra coisa que você precisa ver, o que realmente você pode comprar e adquirir para o departamento infantil que você vai usar mais vezes. Esse painel, por exemplo, aqui, ó, ele é feito de TNT. Ele foi feito há muitos anos, tá? Para uma IBF, mas a gente sempre usa. E agora eu tô usando aqui para fazer o fundo dessa transmissão, para vocês verem que é um recurso que não vai se desgastar. Agora você faz um banner que tem um tema, que vai ser usado uma vez só, depois não tem como você reaproveitar esse banner de maneira nenhuma. Realmente foi uma ideia inteligente de recurso? Pensa nisso. Os banners que nós tínhamos antigos feitos, eu usei o verso deles para fazer outro banner. Então, quando a gente quer trabalhar um tema que tem alguma semelhança, ele vai ter uma utilidade depois que se passa. Fora disso, ele vai servir só para você tampar a máquina de lavar, para usar a lona dele, né? Ou para você usar de base para fazer alguma pintura, como se fosse a capa de uma mesa, um fundo. Então, pense em coisas que você pode reaproveitar, que não venham agredir o meio ambiente, que vocês possam reciclar, usar de novo. Uma coisa que fica linda nas festas do departamento infantil são as ornamentações com bolas, mas são coisas que vão ser literalmente descartadas, vão para o meio ambiente, vai dar um barulho enorme para tirar aquilo tudo e depois se perde muito. Para acabar com esse problema, por exemplo, do desperdício com bolas, bola acha bonito, eu comprei um suporte de bolas, aquele pequenininho, para poder colocar no altar. Então a gente usa bola, mas usa menos. Então a gente está economizando nisso também. É muito mais rápido e prático para você ornamentar um culto com as crianças, um evento, e muito mais barato, e o meio ambiente também agradece. E as crianças também agradecem, né, gente? Então pensa bem, o que você precisa, como que você vai arrecadar, quais são os eventos, faça os orçamentos, registre isso,
Para tudo que você ganhar, arrecadar, anota. Para tudo que você gastar também, anote essas saídas. A gente usa aqui um caderno de controle, como numa empresa mesmo, tá? Qual foi o valor de oferta, o dia, quem doou, qual foi o valor, quanto que a gente gastou, aonde, o que a gente fez, a gente faz tudo anotadinho, tá? A gente também não tem esse treinamento diário, de impulsionamento, de maneira espontânea. Falta essa orientação. E muitas das vezes o líder do departamento infantil pode ser que não faça parte de uma igreja que tem uma igreja muito grande, mas é bom ter esse controle para que você saiba, até porque se você para você prestar contas, né? Porque se você recebe doações, você precisa prestar contas do que foi feito. Se a sua igreja contribui com uma oferta, você precisa prestar contas porque a igreja está contribuindo, com todas as notinhas, de maneira que elas não apaguem, não rasguem, que seja visível de maneira bem profissional. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que eu faço. Espera só um pouquinho, porque eu coloquei aqui a parte. Esse é o padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, o padrão que nós fazemos aqui na igreja. E é padrão para todas as igrejas do meu campo. Daqui da minha cidade. E você se organiza dessa maneira. Vou seguir só um aqui pra mostrar. O outro branquinho. Tem um baúzinho onde eu coloco envelopes. Do tamanho assim, metade mais ou menos de uma folha. E ali eu coloco as notas separadas por mês. Entrada, envelope janeiro. Saída, envelope janeiro. E coloco as datas e a gente vai colocando em pezinho assim, um atrás da outra. Esse aqui é o caderno do caixa, antigo, da tesouraria. E como, para quem tem tesoureiro, ele faz isso. Então, ele vai ajudar você a monitorar, te acompanhar. Se alguém quiser fazer qualquer tipo de cobrança com você em relação ao financeiro, você tem testemunha. Então, você não tem que fazer tudo sozinho para ninguém ficar pensando mal de você. Então, é bom ter a parte desse financeiro, desse controle. Você coloca os registros aqui, ó, das suas despesas e daqui das suas entradas. Só pra você ter uma noção, tá? Isso aqui, ó, despesas e entradas. Todos os meses. Depois um relatório do ano todinho. Quanto que arrecadou, quanto que gastou e somando o total ali. Nunca deixar o caixa zerar. Só se você tiver um recurso que você capte todos os dias. Porque nessa loja, por exemplo, eu captava todos os dias, depois que eu usei a garagem, né, para arrecadar. A gente sempre tinha recurso. E todo mês também tinha uma despesa. Então tinha vez que o caixa ele ficava quase zero, mas eu tinha meu troco, tinha minha reserva de emergência. E não dá pra gente trabalhar com zero. Educação financeira, a gente tem que sempre ter uma capacidade, ter um fundo para você recuperar, para você reinvestir, se tiver uma emergência você precisar de usar ele. Eu aprendi a fazer isso, arrecadar sem ter dinheiro, usando o recurso que eu tinha, para poder gerar recurso para os meus objetivos pessoais, né, dentro do departamento infantil, e depois usar esse capital, parte dele, para reinvestir em outras coisas. Aí eu comecei a colocar produtos na loja, né, na garagem. Eu coloquei produtos eletrônicos, porque eu trabalhava com xerox impressão, né, trabalhos digitais, digitação, fone de ouvido, carregador de celular, coisas mais baratinhas. Eu fui colocando e consegui ajuda de pessoas que deixavam produtos em consignado ali, consegui produto de limpeza, cosméticos, maquiagem, perfume, calçados, roupas, lingerie. Eu consegui muitas coisas que foram agregando valores ali que entravam, mesmo que vendesse de vez em quando, e atraíam pessoas que iam para uma coisa e viam que tinham outras, e ali as coisas foram crescendo. E isso foi muito positivo. Então, segundo o pastor Tiago Brunino, na pesquisa feita, nós consumimos aqui no Brasil 80% do nosso tempo, do nosso ministério, pensando e trabalhando como arrecadar recursos financeiros. Olha só, muito tempo. Você imagina se a gente gastasse 80% do nosso tempo evangelizando. O reino de Deus vai crescer muito mais, certo? Só que o reino de Deus depende que a gente tenha condições financeiras para realizar.
Então, a condição financeira é ruim, a falta de educação financeira, a capacitação financeira dentro dos ministérios faz com que a gente perca muito em avançar, demora muito. Então, tudo que você faz, você precisa de dinheiro, só depende de recursos. Você vai visitar uma criança, por exemplo, que tá passando necessidade, você vai levar um remedinho, um presentinho, você precisa de dinheiro. Você vai fazer um evangelismo, você não vai fazer evangelismo só no gogó ali, você precisa dar um biscoitinho para as crianças, né, um picolé, um geladinho para deixar as crianças felizes para participarem, por estarem ali. Para quem você vai entregar, vai ter que gastar o folheto, tem que ter recurso, você não pode ir no seco. Você vai numa comunidade carente onde as pessoas precisam de ajuda, você não vai chegar de mão a banana, você precisa sempre levar alguma coisa. Então tudo depende de recurso. E a capacitação financeira, para mim, foi o segundo maior desafio que eu enfrentei no Ministério Infantil. E eu acho que, para mim, foi uma das minhas maiores dificuldades. Seguido de dificuldade de ter pessoas para trabalhar comigo, porque eu trabalhei muitos anos sozinha, demorou a chegar ajuda para mim. E eu tive que fazer várias coisas sozinhas durante muito tempo. E a arrecadação financeira, ela foi muito complicada. Uma outra desafio que... se você quiser, tá? Um modelo desse aqui de um caixa também financeiro, deixei no comentário também, tá? Eu quero enviar no seu e-mail que eu também entre em contato com você também para te ajudar aí a escolher, tá? Na papelaria você encontra movimento de caixa. Esse é o nome correto, tá? O outro novo tá guardadinho na caixinha que tem um cadeado e eu guardei em outro lugar, que agora vai dar muito tempo, intervalo. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas você consegue comprar na faixa de 10, 11 reais. Se você tem acesso a um fichário, você pode imprimir, colocar e perfurar e colocar, porque ele fica móvel. Também você pode reaproveitar. Tá? Isso aqui é só um modelo aqui sugestivo. Um quinto desafio do Ministério Infantil é a capacitação na comunicação e na oratória. Existem muitas pessoas que têm amor pelas crianças, gostam de trabalhar, são prontas, têm prontidão para fazer, têm disponibilidade de tempo, às vezes tem recurso financeiro, sabe administrar bem as coisas, mas tem vergonha de falar em público. Tem vergonha de falar para poucos, para muitos. Tem vergonha de dirigir culto, de criar um evento, de falar com pessoas, de evangelizar. Tem vergonha para tudo. Então, a comunicação e a oratória do líder do departamento infantil, ela precisa ser o suficiente para se comunicar com a igreja, com as crianças, com os pais e com o público que vai ser evangelizado. Se ele não tiver essa capacidade desenvolvida, ele vai ter dificuldade, ele sempre vai precisar de alguém que faça isso por ele. Isso me faz lembrar a época que eu era adolescente e o meu pastor, ele sabia que o meu sonho era fazer missões e ele disse assim, você quer ir pra onde? Eu falei, pra África. Ele falou, você tem certeza que você vai lá pra África? Você não pode chegar lá falando mansinho assim, não, você tem que ter autoridade, tem que ter pulso firme. Eu falava muito baixo, assim, eu não era mãe ainda, eu aprendi a falar alto depois que eu fui mãe, que eu tenho que chamar meu filho, pra zangar a gente fica fera. E ele falava assim, você não pode ficar chamando o gato atrás do púlpito assim, ó, psh, 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 psh. Você precisa falar alto, precisa ter pulso firme, senão as pessoas não vão te ouvir. Falou assim comigo. Aprender a impostar a voz. Eu impostava, eu estava fazendo magistério, eu apresentava meus trabalhos na escola, me expressava bem na escola, porém, dentro do modelo de líderes da igreja em que eu frequentava na época, eu não estava naquele modelo, era totalmente diferente, parecia que eu era um peixe fora d'água. E ele cobrava muito isso de mim, mas eu disse assim, olha, eu não vejo problema na minha fala, no tipo da minha voz, o meu jeito de falar, porque Moisés, a Bíblia diz que ele tinha problema na fala e ele foi boca de Deus. Aí ele disse pra mim assim, não, mas ele precisou de um porta-voz, o Arão. Eu falei, mas quem foi boca de Deus foi Moisés. Então, eu não me importo. Desde que eu seja boca de Deus, tá ótimo. Eu quero ser boca de Deus. E você pode ser boca de Deus, mas você precisa vencer a timidez. A timidez, ela é um sinônimo de
insegurança. E a Bíblia diz que o Senhor não tem nos dado um espírito de timidez, mas de ousadia e de temor de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer essa timidez. Você não tem que se envergonhar nem do Evangelho, nem de Jesus, porque ele não se envergonha de você. Então, você precisa treinar essa capacidade. E como que eu aprendi a fazer isso? Eu vou falar isso porque eu sempre fui muito tagarela, sempre falei muito. Mas eu entrei na parte da venda e eu tive que desenvolver a capacidade de me comunicar, de diminuir a velocidade com que eu falava, porque eu era muito ansiosa, muito mais do que agora, eu falava muito rápido, que era quase impossível uma pessoa entender o que eu estava falando. E quanto mais ansiosa eu ficava, mais rápido eu falava, eu gaguejava. O que eu fazia? Eu escrevia no papel o que eu tinha que falar e eu ficava na frente do espelho treinando. E ali eu via minha expressão, minha cara. Nossa, minha cara tá estranha, tô cara feia, cara de brava, cara estranha. Nossa, que olhar esquisito. E ali eu me criticava. Eu passava horas durante vários e vários dias fazendo isso. Foram basicamente que eu passei 4 a 6 meses fazendo isso todos os dias, tá? Treinando ali na frente do espelho. E quando eu estava fazendo magistério, eu gravava minha voz. Eu gravava minha voz cantando, que eu gostava de cantar já. Gravava minha voz estudando. Lia em voz alta aquilo que eu estava estudando para eu memorizar. E estava treinando a minha fala. Tinha vezes que eu cochilava, mas fazia parte do treinamento. E eu sempre coloquei um sonzinho no fundo para não deixar eu ficar com sono, para deixar mais assim alerta. E assim eu fui desenvolvendo a minha fala, a minha expressão, a minha timidez. E eu percebi que nessa transição que eu estava fazendo magistério, tinha dias que eu apresentava trabalhos na escola e eu ficava com muita vergonha. E às vezes eu estava bem na igreja. E eu achava estranho porque aqui em casa, na escola, eu estava com vergonha de apresentar para os meus colegas e na igreja eu sempre sentia vontade. E às vezes acontecia o contrário. Na escola eu estava sentindo vontade e quando eu tinha oportunidade na igreja eu não estava bem. E era uma confusão psicológica muito grande. Mas de tudo é o seguinte, quando você tem segurança do que você está falando é verdade, você tem certeza disso, essa é a ferramenta inicial para você não ter vergonha. Isso te dá segurança. Você fala com autoridade e ninguém vai desafiar você contra isso porque você é um especialista naquele assunto que você vai falar. Nem que você dirija um culto, você tá lá com a liturgia todinha, ó. O culto começa 7 horas, o que eu vou fazer agora? Primeira oração, depois vai cantar 3 hinos, depois leitura devocional, e aí você vai listando tudo aquilo e você se organiza, facilita. Se você vai pregar, você coloca um rascunho, um resumo dos principais assuntos do que você vai falar. Se você vai fazer uma reunião, você faz a mesma coisa. Se você vai fazer um convite em público, faça isso no papel, treine antes. Se escute, você não pode gravar o vídeo, grava o áudio. Você não pode gravar nos dois, olhe no espelho, faça o treinamento. E faça isso sempre, até que você tenha segurança. Olha, tem 20 anos que eu trabalho com magistério e eu faço isso sempre. Eu ainda não parei, porque eu sei que eu preciso melhorar todos os dias. E o jeito que você fala não agrada às vezes a todas as pessoas. Tem algumas pessoas que vão se encantar por você, vão ficar apaixonadas. Mas existem outras que não vão gostar e você precisa se escutar para você ficar cada vez mais agradável e melhorar sua capacidade de se comunicar. A mesma coisa é evangelismo. Você vai fazer evangelismo, você vai treinar a sua capacidade de argumentação. Mas se essa pessoa falar isso, o que eu vou falar para ela? Gente, testemunho de Jeová. Quando eles vão evangelizar, eles fazem um treinamento fora do sério. Eles têm assim, ó, perguntas e respostas, os versículos para eles memorizarem. E tem várias perguntas que eles mesmos já fazem, antes da pessoa fazer, já tem a resposta na ponta da língua. E assim ele não permite a pessoa acabar confrontando com algum conhecimento que eles não têm. Porque eles já induzem, né, o que eles querem que as pessoas aprendam através desse sistema. Isso é muito positivo no seu evangelismo, quando você vai abordar uma pessoa de maneira intencional. Você vai evangelizar de propósito. Não foi sem querer, a pessoa passou perto de você, começou a falar de Jesus do nada. E aquele evangelismo que você vai até a pessoa, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer meio, você precisa estar preparado para responder as perguntas dessa pessoa. Tá bom? Então treine a sua comunicação, sua capacidade de comunicar, a sua oratória, treine
Se você tiver a oportunidade de gravar e ter alguém por perto, pede a opinião dessa pessoa, para essa pessoa escutar também. Se você aceitar essa crítica, você pode ter certeza que você vai crescer. Isso vai ser muito positivo. Eu faço isso várias e várias vezes para que eu possa melhorar. E para você ficar fera no que você vai falar, estuda, pesquisa. Que aí você vai ter autoridade e segurança sobre o assunto, tá? É como você retornar à escola. O Ministério Infantil é um ministério, exige um preparo. Eu tô aqui no 5º desafio, tem 3 para falar aqui. E esse daqui, ele tem muitos preconceitos por detrás dele, que é o desafio da capacitação artística, criativa e artesanal, tá? Você vai para o Ministério Infantil, você aprende que você precisa ter recursos visuais. Você sabe fazer pintura? É uma habilidade artística, artesanal. Não é todo mundo que sabe desenhar, pintar, recortar, colar, costurar, reciclar, ter ideia do que vai desenhar, qual que vai ser a ornamentação. Isso tudo exige também treinamento. Tem pessoas que já vêm de uma vida que exigiu isso dela e por isso ela desenvolveu essas habilidades. Tem pessoas que tiveram recursos que favoreceram o crescimento dessas habilidades, as competências que são importantes no departamento infantil. Você não é obrigado a saber fazer tudo, mas se você souber fazer, você vai estar contribuindo com o seu departamento em termos de economizar e de otimizar. Porque se você não tiver outra opção, às vezes você deixa de fazer porque não tem. Quantas vezes eu não tinha 1 centavo no bolso, porque eu não estava trabalhando mais, e eu ficava assim, meu Deus, a gente está precisando de fazer tanta coisa, a gente não tem dinheiro para poder fazer, não tinha recurso ainda, né? Porque eu não tinha educação financeira nenhuma para o departamento infantil. E eu olhava assim as coisas para reciclar, e eu reciclava, eu aproveitava, e eu mesma fazia. Inclusive aconteceu uma vez com um dos meus pastores antigos, eu tinha feito uma faixa para EBF em TNT. Eu comprei o TNT, escrevi de lápis, canetinha, e depois eu fui passando tinta em cima. Não ficou bonito, mas dava para ler a mensagem. E meu pastor olhou e a igreja tinha acabado de passar por uma reforma. Aí ele falou assim, comprar uma faixa para vocês, né? Poxa, uma igreja bonita dessa agora com uma faixa dessa. Ele fez uma crítica na hora, falou, minha faixa ficou feia. E eu não tava nem em ser bonita, minha intenção era comunicar a mensagem, de fazer o convite para as pessoas virem para EBF. Aí eu, tá bom. Falei, ai, não é uma faixa, né? Mas tipo assim, eu fiquei horas debruçada naquela faixa para fazer, para economizar um recurso que para mim custou nem 10 reais, e uma faixa custava 50 reais. Eu economizei 40 reais pro departamento. Então eu ofertei, na verdade, 50 reais pro departamento infantil com a minha mão de obra. Então é muito importante que você, se você não souber tiver essas habilidades, que você desenvolva os princípios dela. Não vai ficar como um artista, mas você aprenda, por exemplo, a tirar um molde, tá? Você fazer um molde de letras. Você não vai ficar quebrando a cabeça toda vez. Hoje você consegue pegar um molde e imprimir. Se você quiser moldes, comenta aqui pra mim. Eu quero moldes. E qual molde que você quer também, que eu consigo enviar pra você também, pra te ajudar aí. Você imprime, você recorta, você coloca esse molde, né, do tamanho que você quer, escolhe o material que você vai fazer, coloca lá como sombra e faz o contorno. Você não precisa tirar do miolo da cabeça, você pode usar molde. Então, você não precisa desenhista, você consegue fazer. Mas se você descobre que existem pessoas ao seu redor que têm alguma habilidade a mais, você pode pedir essa ajuda, né, para fazer. Por exemplo, quando eu tava sem computador e impressora, sabe como que eu fazia molde de coisas que eu não sabia desenhar assim da minha cabeça? Eu sei desenhar algumas coisas. Mas eu tinha computador, eu pegava, eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Eu pegava uma folha branca, aí eu colocava na tela o molde que eu queria, que eu achava na internet, colocava lá e pegava a canetinha e contornava. E assim eu fazia meus moldes manualmente. E até hoje tem alguns moldes que não ficam legais assim quando você imprime, onde eu uso a tela ainda. No computador tem como você fazer isso, no celular às vezes não tem qual o tamanho do molde que você vai fazer. E quando você toca, a tela sai, né? Que é touch. Mas tendo um computador que não é touch, você consegue fazer isso, tirar os moldes. Então você resolve o problema tirando moldes.
E conforme você vai recortando, você vai desenvolvendo a habilidade da coordenação motora, que é importante no trabalho do Ministério Infantil. Mesmo que você não fique fera, até na hora de você repassar tarefas para sua equipe para te ajudar, você vai ter condições de orientar. E depois que você ensinar mais pessoas a fazer esse trabalho, você divide tarefa, vai ser muito mais fácil. Foi o que aconteceu e foi muito produtivo. Eu tive uma grande equipe que fez vários trabalhos, cada um do seu jeitinho, nenhum deles 100% perfeito, nem o meu, mas todo mundo trabalhou. E na obra de Deus você precisa saber distribuir tarefas e não ter que assumir todas elas. Mas até que você não tenha pessoas para te ajudar, você vai ser o Severino Quebra-Galho. Você vai fazer muitas coisas, como eu contei no princípio da minha história, quando eu comecei a trabalhar com as crianças substituindo a tia que não estava lá. Eu era Severino Quebra-Galho. E, como diz o outro pastor Antônio, dizia assim, eu era o irmão Jaque. Todas as vezes que o irmão fulano falava assim, Antônio, já que fulano não veio, vai você mesmo. O filho falou assim, quando ele não era mais Antônio, era Jaque. Já que fulano não veio, vai você. E você muitas das vezes vai ser irmão Jaque. Você já foi irmão Jaque? Você é irmão Jaque? Comenta aqui pra mim assim, eu sou irmão Jaque. Você já foi irmão Jaque algum dia na sua vida? E ali você aprende muitas coisas quando não era pra ser você e acaba sendo. Desenvolver a capacidade de desenvolver artesanatos. Tem muitos vídeos disponíveis para realizar diversos tipos de coisas com passo a passo hoje na internet, que é uma benção, que muitos anos atrás todos os departamentos infantis não tinham esse acesso. Você, por exemplo, está tendo acesso a essa informação agora através da internet. Do mesmo jeito que eu estou falando com você sobre esses assuntos aqui, existem todos esses outros que eu te falei aqui em diversos vídeos diferentes para você poder destrinchar e pesquisar. A capacidade criativa, gente, ela também é algo que você desenvolve quando você não tem recursos. Eu sempre fui uma criança muito criativa, sabe por quê? Porque eu não tinha muitos brinquedos e muitos recursos para que eu pudesse brincar. Então, eu procurava inventar recursos para eu brincar. Por exemplo, eu não tinha Barbie. Minha irmã achou uma Barbie no lixo. E ela não tinha as pernas. Ela deu pra minha mãe. A minha mãe fez pernas de pano para aquela Barbie e eu passei a ter uma Barbie. Pouco tempo depois, a minha outra irmã me deu uma Barbie de presente. Mas eu não tinha casinha, eu não tinha nada. E eu não ficava só brincando de escovar o cabelinho e trocar roupinha. Eu queria uma casinha pra Barbie, porque ela é como se fosse eu em miniatura. Eu me realizava. Eu pegava uma toalha pequena da minha mãe, fazia uma caminha. Pegava um livro, fazia uma mesa. Minha mãe tinha uma caixinha de joias pequena assim, eu abria. Minha mãe tinha uma penteadeira, era muito usado, né? Você colocava assim como uma cômoda, tinha várias gavetas e em cima tinha um espelho. Ela tinha, eu fazia exatamente isso, eu abria, era igualzinho da minha mãe, só que em miniatura. E forrava uma coisinha e brincava que era penteadeira. Minha mãe fazia pra gente móveis de caixa de remédio. Fazia fogãozinho, geladeira, e a gente tinha coisas que eram recicladas e aproveitadas. Quando a minha mãe limpava a casa, minha irmã limpava a casa, eu via aquele monte de lixo, ficava assim, isso pode ser aquilo, assim, eu ficava imaginando. Então, a falta de recursos faz você inventar. Então, o que para você pode ser crise, pode ser uma oportunidade de você inventar algo que ninguém pensou. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele é o Criador. Ele deu a capacidade do homem de criar. E se você tiver necessidade, você pode ter certeza. A Bíblia diz que os dons, eles são repartidos conforme a necessidade. Se você precisar do dom da criatividade, Deus vai te dar. Até que Deus possa trazer alguém que esteja mais profundo desenvolvido nesse dom, te ajude. Então, é importante desenvolver. E você desenvolve assim, né? Pensando, buscando meios alternativos de se fazer. Hoje, se você tiver dificuldade, além de você orar e pedir a Deus, né, e pesquisar, e olhar e pensar, você também tem o acesso da internet para você ver ideias que podem te inspirar a fazer alguma coisa e você dá o seu detalhe final. Então, invista na sua capacitação artística, veja trabalhos feitos, sugestões, modelos, para te inspirar e você fazer alguma coisa de acordo com a sua realidade, que vai ser adaptado de acordo com as suas condições, de acordo com o que você quer, com os recursos que você tem. A capacidade artística, ela é limitante para muitas pessoas que não têm essa facilidade, não têm criatividade alguma. Pessoas que não são criativas são pessoas que sempre tiveram recursos.
para fazer os seus trabalhos, para brincar, seja o que for. E eu vejo isso também nos meus filhos. Meus filhos chegaram a um tempo que eles não brincam mais com brinquedos e eles querem apenas jogos eletrônicos. Mas todas as vezes que eu vou limpar a casa, se tiver alguma coisa no chão, o meu filho faz a mesma coisa que eu fazia. Ele vê brinquedo em tudo. E até para dar um castigo para ele é difícil, porque ele consegue brincar com a própria mão no castigo. E eu quero que ele pense sobre o que ele fez, ele brinca com a própria mão. Então, é também um treinamento. Então, tudo isso que eu falei é desenvolvível. Você pode conseguir se desenvolver em cada uma delas. Eu quero falar sobre sétimo desafio, a capacitação espiritual. Eu deveria ter falado lá em primeiro lugar, porque ela é a base. Se você é uma pessoa que tem uma vida de oração, se consagra a Deus, eu digo em termos de oração, jejum, de estar conectado com Deus, de ter uma vida de obediência, santidade, separação do pecado, você sempre vai estar receptivo para o que Deus falar com você, seja através da oração, do louvor, de uma palavra. E você vai ter a sensibilidade para seguir a vontade de Deus. Você é uma pessoa que tem uma inclinação a ter uma obediência maior, a respeitar a hierarquia, a cuidar de pessoas, a amar, que é o maior dom. E esse, com certeza, é o que nós devemos, é um mandamento, é um dom, é fruto do Espírito. Ele é muito completo e ele não vai passar. Porque se você não tem uma vida regada, né, de oração, de amor, de consagração e obedecer a Deus, todas as outras coisas, elas não vão fluir para você. Você pode ter magistério, pode ter recursos, pode ser um excelente administrador, pode falar muito bem, tem habilidades artísticas, mas se você não tiver uma vida espiritual, o seu ministério não vai frutificar, nem agora e nem nunca. Porque você não vai estar direcionando as crianças no propósito da vontade de Deus. Você não vai saber nem como fazer isso. Você não vai ter nada para passar para as crianças para alimentar. Você não vai ter força espiritual para nenhum tipo de luta espiritual que você vai ter, porque você vai ter. Se você pensar em alguma coisa e você falar em voz alta, a sua luta já começou. Primeiro, para cumprir o propósito pelo qual você se comprometeu a cumprir com o seu voto. Depois de vencer os próximos desafios, porque o inimigo ouviu, ele vai tentar te parar. Então, você precisa de ter um revestimento espiritual para que você consiga prosseguir, se tudo for bem, se tudo for mal, se tudo estiver acontecendo conforme você espera ou se também não tiver. Faz parte da sua armadura. Não apenas conhecer a palavra, mas falar a palavra, orar a palavra, declarar essa palavra, que é muito importante. Não somente para você que é líder, mas para a sua equipe também. Se dedicar a dias específicos da semana para jejuar a favor do seu ministério, para o crescimento, para frutificar, para o avivamento, para todos os propósitos pelos quais vocês estiverem intercedendo. Inclusive agora no período da pandemia, onde a gente não pode impor mãos tocando pessoas quando estamos reunidos, que devemos evitar o contato físico. Essa necessidade ela se faz muito grande para a sua vida espiritual, porque também desafiou todo mundo a como trabalhar. E eu quero falar sobre o último desafio, que faz parte do que eu falei aqui a respeito da pandemia. Como nós vamos lidar com todos esses desafios que nós já tínhamos com o Ministério Infantil e ainda dentro da pandemia, que ainda terminou de, digamos assim, enforcar a gente, botar a gente na parede, tá? Que é com relação ao desafio da capacitação digital. O que vem a ser a capacitação digital, gente? Primeiramente, a sua capacidade de melhorar o seu conhecimento bíblico, pedagógico, administrativo, financeiro, comunicação, artístico, espiritual, usando os meios e recursos que a gente tem pela internet. Então, se você não domina a internet, os recursos, você precisa dominar para você receber conhecimento, formação, instrução gratuita, alimentar, se preparar e também, gente, para que você possa
produzir aquilo que você vai usar no seu dia a dia do Ministério Infantil e também convidar pessoas para conhecerem Jesus, convidar pessoas para aprenderem mais, como eu estou fazendo com vocês agora, que eu estou compartilhando as minhas experiências que podem ser parecidas com as de vocês, e também evangelizar as pessoas, tá? Na nossa igreja, agora na pandemia, nós não conseguimos adequar as aulas presenciais com as crianças também, porque a gente não tem toda a estrutura que os protocolos da AMS mandam. Então, nós estamos com as aulas online. Então, eu estou praticando, realizando a EBD online. E a EBD online, ela é tremenda. Nós já tínhamos um grupo no Facebook há muito tempo. E a gente movimentava assim, com alguns avisos, recadinhos, algumas fotos, de algumas coisas que a gente fazia. Era muito tímido. A gente não usava com frequência o Facebook. As pessoas nem usavam muito ele para olhar uma pesquisa. Como hoje a gente tem o WhatsApp, que a pessoa usa o WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp, do Departamento Infantil aqui. Mas eu fiz um grupo no Facebook para descarregar as informações lá e eternizarem o que a gente colocar. O telefone pesa. Gente, o grupo do Facebook, ele é poderosíssimo. Você cria o grupo do Facebook do seu departamento e ali você divulga tudo que é feito. Foto, evento, vídeo, texto. Ali a gente tem a aula online e a gente convida as pessoas que não são crentes para participarem desse grupo. Ali você compartilha testemunho, palavras de oração, de fé. Você vai julgando o conteúdo, vai compartilhando. E assim, se você sair para evangelizar, pensa só, para convidar para o culto das crianças. Aí você vai de casa em casa. Tem gente que vai fechar a porta para você, tem gente que vai jogar o papel fora, nem vai ler. Tem gente que nem vai te atender, tem gente que vai falar que vai e não vai. Enfim, se você for de 2 em 2, de porta em porta, 2 horas que vocês gastarem, às vezes vocês pegam a rua ou as redondezas da sua igreja e só. E o número de pessoas que realmente vai é muito menor do que o que você falou. Tem muita gente que não vai na igreja porque fala assim, não quero ser crente não, mas eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não quero compromisso. Então se eu for na igreja, eles vão fazer apelo para mim, eu não quero. Quem já foi, já tem experiência, tem alguns preconceitos. E existem aquelas pessoas que têm outro tipo de reação. Eu não quero ir de jeito nenhum, mas eu gosto de ouvir um louvor, eu gosto de uma coisinha diferente, de um evento. Essas pessoas aparecem de vez em quando na igreja, porque ela tem assim uma quedinha pela igreja, por Jesus, mas ela tem uma restrição. Existem aquelas que nunca foram, nunca tiveram oportunidade, não sabem nada, só do que as pessoas falam, e quando não vai, elas gostam. Existem aquelas que vão gostar e vão ficar, vão permanecer e vão se converter. Existem aquelas que vão visitar e nem são do bairro, nem são da igreja, não vão poder ser acompanhadas e cuidadas. Enfim, todas têm que ser evangelizadas. Só que nem todas dão oportunidade para que isso aconteça. Agora, quando na pandemia o número de pessoas usando a internet com o telefone na mão online aumentou muito, porque as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa, no lockdown, o número de acesso à internet cresceu muito. E as pessoas muito ansiosas passam muito tempo. O brasileiro, ele em média, fica na internet 4 horas por dia. Então imagina se você tiver 4 horas de conteúdo por dia da sua igreja, do seu ministério infantil, para as crianças, para os pais, para as famílias, para cada faixa etária, cada faixa etária trabalhar o seu conteúdo e compartilhar com pessoas. Se você conseguisse alcançar, digamos, sua igreja cabe 200 pessoas, somente 200 pessoas por evento, por culto, poderiam ter acesso àquela mensagem. Agora, quando você grava isso e você posta, esse conteúdo ele é infinito. Existe uma parte no Facebook chamada Watch, que você pode criar uma sala de vídeo e você convidar pessoas para assistirem com você quando compartilha. E aquilo fica ali para sempre. Sabe aqueles videozinhos no Facebook que você vai passando e parece um monte de vídeos engraçados, legais, testemunho, louvor e tal? Eles ficam ali, eles vão aparecer para alguém em algum momento. Mesmo que ele não esteja naquele grupo, que você poderia ter mandado um convite para ele conhecer. Alguém vai receber aquela mensagem em alguma hora. E a palavra de Deus não envelhece. Pode ser uma criança, pode ser um adulto que vai olhar e vai sentir saudade da época que ele ia na igreja e não ia mais. E vai voltar para Jesus porque ele lembra de um Deus que ama ele de verdade. Porque um dia ele ouviu isso quando era criança e por algum motivo ele saiu e depois não voltou mais. E você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. As suas crianças podem ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus.
onde elas vão poder gravar os seus testemunhos pessoais, versículos, louvores, fazer teatrinhos, elas mesmas contando história, os pais fazerem um culto doméstico, junto todo mundo na sala, quem sabe tocar um instrumento toca, quem não sabe põe playback, quem não põe playback vai na capela mesmo, grava, posta, deixa uma mensagem de esperança. É tempo de evangelizar, é tempo de ganhar almas para Jesus. Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que estão partindo sem salvação, tem muitas pessoas que não estão ouvindo o evangelho, porque a igreja não está podendo ir de casa em casa, na casa das pessoas, as pessoas não estão recebendo um panfleto. A estratégia de evangelizar está mudando. Essas pessoas, elas vão ter acesso a um culto online sem estar indo na igreja. Elas não vão até a igreja, mas a igreja vai até elas. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim, ide. Ele não falou, fiquem na igreja e esperem as pessoas virem e façam discípulos. Não foi isso que ele disse. E quando você compartilha um link, em vez de ficar compartilhando bobagem, bobeira, notícia, fofoca, fake news, piadinha, você compartilha a palavra, você está fazendo a sua parte. Você está semeando. Quem é responsável por convencer do pecado, do juízo e justiça é o Espírito Santo. É ele que faz essa parte. Se a pessoa abrir o coração dela, ele vai convencer essa pessoa. Você já fez sua parte. Não é porque a pessoa não se converteu, não é porque a pessoa não está congregando na sua igreja, que ele é de outro lugar, que não vai poder estar com você ali, que ele não é importante, ele também é amado. E aqui você consegue alcançar quantas pessoas visualizarem, receber o link, clicar e olhar. E até aquelas que você não compartilhou também vão ter acesso, porque fica lá nos históricos de vídeos do Facebook. E ele vai mostrando para as pessoas de acordo com o centro de interesse e as pesquisas que elas fazem. Se ela pesquisa uma vez pregação, várias vezes vão aparecer sugestões de outras pregações para eles. Se pesquisa lá a historinha da Bíblia, vai aparecer várias sugestões só na Bíblia. Se pesquisa temas sobre casamento, vai aparecer coisas, palestras sobre casamento. Ele tem um histórico e o próprio Facebook vai fazendo isso. E o YouTube também faz isso. Você tem uma necessidade de se capacitar no mundo digital muito grande. E se você é uma pessoa de idade avançada, que você tem dificuldade com limitação com a tecnologia, que os seus filhos, seus netos dão um banho em você, isso é simples. Pegar uma câmera, tirar foto, um vídeo, postar lá, é coisa simples. Não exige muito. Exige muito menos, é muito menos perigoso. Você não vai contagiar ninguém com Covid se você fizer isso, muito pelo contrário. Você vai contagiar com a presença, com a palavra de Deus quando você faz isso. E pode ser que não seja todo mundo, mas você fez a sua parte. Você compartilhou para todos os seus contatos aquela mensagem aquele dia. Sabe, imagina que hoje é seu último dia de vida e Jesus fala para você assim, o que você tem para apresentar? Me mostra suas mãos. E você vai falar assim, poxa, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus esse ano. Então eu vou te dar 24 horas para você falar de mim para todas as pessoas que você conhece. Você vai mandar uma mensagem para cada pessoa no seu WhatsApp, no seu Message. E você vai falar da minha palavra. Seja por texto, por vídeo, por áudio, por testemunho ou ligando. Às 24 horas você falar com todo mundo, eu te dou mais 10 anos de vida. Coisas podem acontecer. Mas melhor do que isso é nós estarmos com a nossa consciência limpa, que nós estamos fazendo a nossa parte, estamos semeando. Estamos ensinando nossas crianças e somos responsáveis por ensinar a parte de preparar a base mais importante. Nenhuma casa pode ser construída sem uma coluna, sem uma cinta, sem uma base. Nenhuma igreja pode ser construída ou formada. Nenhum ministério ou departamento pode ser instituído senão através de uma base. E o ministério infantil é a base. Então a base ela tem que ser a melhor possível. Vamos investir no nosso conhecimento de Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso conhecimento em relação à nossa criança, as pessoas que estamos alcançando, a nossa equipe, investir nesse relacionamento com elas, ainda que nós não possamos estar como gostaríamos por conta da pandemia e fazer a vontade de Deus. Aqui nós adotamos o sistema de visitas à distância. Eu comprei uma caixinha de som com microfone e fiz uma serenata de amor para as crianças. Cheguei na casa delas, na janela, na rua, não entrei, chamei elas pelo nome, cantei para elas, oramos, eu, meus filhos, meu esposo, oramos pelas crianças, levamos um docinho para elas, uma lembrancinha,
Elas ficaram contentes quando nós não podíamos nos reunir novamente nos cultos. E começamos a fazer a transmissão dos cultos online, fizemos cultos ao vivo, fizemos através do WhatsApp culto, para vocês terem noção. E tudo que a gente compartilhou de forma presencial e online, tá tudo registrado lá no céu, primeiramente, porque a gente não deixou de semear por conta da pandemia, e na memória delas e das pessoas que estavam ao seu redor podendo participar. Os vizinhos puderam ver que nós estávamos visitando as crianças por conta da pandemia, que não tínhamos esquecido delas. Algumas escolas fizeram uma homenagem em drive-thru, onde elas colocaram nas calçadas da escola lembrancinhas para as crianças aqui também, mandaram um convite, e os pais foram até a escola, passaram de carro rapidinho e buscaram, e elas fizeram uma mensagem linda no mural para as crianças. Essas crianças foram recebidas com carinho à distância, mesmo com distanciamento. Algumas foram de carro, quem tinha carro, outras iam a pé. Elas colocaram algumas bolas, se vestiram de bonequinhas e demonstrando a sua saudade, seu amor, sua afetividade, mostrando que se importam com essas crianças, que elas são importantes, as crianças se sentiram importantes. Nossa, a tia lembrou da gente, né? Nossa, trouxe uma coisa pra mim. Nossa, é do bolso delas, né? Por conta própria, para não perder a conexão. Educação infantil, achei que foi lindo. As professoras das escolas que fizeram isso, e nós somos de casa em casa, acompanhando essas crianças. E a gente ainda pode fazer esse tipo de evangelismo aqui no Brasil, porque nós não somos proibidos de fazer. E podemos usar recursos maravilhosos da internet para poder fazer muito mais. Animações, vídeos, áudios, usar os canais de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp e assim por diante. Então esses foram os 8 desafios de capacitação 360 graus que eu listei aqui, que eu vejo que são um dos maiores desafios para o departamento infantil e agora principalmente na pandemia. E eu vejo que eles têm maneiras, né, de serem resolvidos, de serem solucionados. E eu coloquei aqui um pouco do que eu tenho feito, do que eu tenho vivido. E eu espero que eu tenha agregado algum valor para vocês. Se você viu que agregou, comenta aqui para mim. Eu gostei disso, dessa ideia. Isso me ajudou a pensar diferente sobre alguma coisa, do desafio que estava enfrentando. Ou talvez você tenha passado por um desafio diferente. Comenta aqui pra gente qual é o desafio que você vê maior. Qual é aquele que você acha que é o maior desafio de todos que você tem enfrentado. Como você faria isso? Qual seria a sua sugestão? Que assim a gente pode trocar ideias também, que vai ser bem positivo. Eu quero dizer uma coisa final aqui, a respeito da capacitação digital. Nós temos a maior oportunidade de todos os tempos de alcançar o máximo de pessoas possíveis e evangelizar de uma maneira muito instantânea, como nunca houve na Terra. Nunca. E eu não sei se vai ter outra. Existe a palavra lá em Mateus 24, se não me engano, eu acho que é 24:12, que Jesus diz que enquanto o evangelho não for pregado em todo o reino, então viria o fim. E as estatísticas mostram que existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda. Pessoas na zona assim, bem miserável, nem o nome de Jesus ouviram falar. Sabe, não estou falando do evangelho, estou falando o nome. E isso dificulta o processo do retorno da volta de Jesus. Quando tiver pelo menos uma pessoa de cada tribo, reino, língua e nação que tenha ouvido o evangelho, eles automaticamente se espalham para todos assim. E quando o evangelho do reino se completar, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque todos os sinais já se cumpriram da volta dele. As trombetas ainda não foram tocadas. Para cada trombeta, um acontecimento. Mas qual é a maneira mais eficiente de evangelizar o máximo de pessoas no menor espaço de tempo que existe atualmente? Pessoalmente? O número de evangelistas, de missionários que estão no campo e de cristãos que realmente praticam o evangelismo é muito menor do que o número de pessoas que realmente deveriam ter para alcançar todas. Uma média assim de 250 mil pessoas por cristão que precisariam ser evangelizadas. É um número gigante.
que é para deixar qualquer um sem sono, de pensar que você tem que evangelizar 250 mil pessoas ao redor do mundo para que todos possam vir falar de Jesus antes que você morra ou essa pessoa morra. E a internet proporciona isso, questão de segundos. Você compartilha, várias pessoas estão sabendo, como um relâmpago. Vai ser a volta de Jesus, né? Desde o Oriente aos desde todos verão. E eu tive um sonho no ano... Foi no início do ano. No início de 2019, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus e tinha uma menina perto de mim que ela tinha um cabelo lisinho, preto, curtinho, parecia assim uma chinesinha. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E quando eu comecei a falar, ela falou assim: ah, tá, entendi. Eu nem tinha continuado a concluir aquela mensagem. E de repente, ela começou a falar para quem estava do lado. Em questão de segundos, o outro foi e falou. E outro, e outro, e outro, e outro. Aí aquelas pessoas estavam se comunicando, aquela adolescente, aquela moça, estava falando com os adolescentes que estavam indo para a escola. Teve um engarrafamento, o ônibus parou. E ela começou a se comunicar com outras pessoas que estavam ao redor dos outros ônibus, gritando, e eles escutavam, respondiam e replicavam aquilo. E por fim, em questão de segundos, ela começou, os jovens começaram a cantar assim. Aquele hino da volta de Jesus foi da Angelical Trombeta, foi, acho que é isso mesmo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O coral começou a cantar assim de repente, simultaneamente. Eu comecei a arrepiar. Falei, gente, como é que ela conseguiu ouvir tão rápido o evangelho, entender e ensinar esse hino assim em questão de segundos? E aquilo parecia uma coisa assim de outro mundo. E eu comecei a ficar arrepiada. Tinham vários ônibus estacionados porque o trânsito tinha parado, eles estavam indo para a escola. E aquilo lastrou com muita facilidade. Eu falei assim, meu Deus, esse sonho poderia ser uma mensagem assim, de revelação, assim, de que o Ministério Infantil vai crescer muito, muito rápido esse ano. E fiquei cheia de expectativas com relação a isso. E quando veio a pandemia, eu vi que aquele sonho está acontecendo da mesma maneira do que está acontecendo agora. Eu estava dentro de um ambiente onde tinha um veículo, né? A internet é um veículo. E eu falei com uma chinesinha. E de onde veio o vírus? Da China. O pouquinho que eu falei com ela, ela conseguiu espalhar para todo mundo. O vírus espalhou muito rápido. E com ele, também o evangelho começou a espalhar muito mais rápido. Começou a viralizar na internet os vídeos dos italianos cantando lá, Grandioso és tu, com grande é meu Deus, pelas janelas, onde eles colocavam as bandeiras da Itália do lado de fora, pregando mensagem de esperança, os evangélicos cantando sobre Jesus, marcando hora no relógio para todos irem para as janelas cantarem, prédios, condomínios. Igrejas começaram a fazer cultos ao ar livre, de novo, e não estavam fazendo. Evangélicos indo até a porta dos templos das igrejas, orando à distância pela nação, tocando no chão, fazendo atos proféticos. E houve assim, o negócio foi tão grande que foi tão nacional, né? O número de evangélicos que se reuniram fazendo isso, e as pessoas ficaram comovidas porque foram os evangélicos que fizeram isso. Houve um avivamento no meio dessa quarentena, que fez com que as pessoas colocassem para fora, estão sentindo que Jesus está voltando. Quando as pessoas começaram a ver as ruas vazias pelo lockdown, pensaram numa cena apocalíptica, que está deserta, do arrebatamento, que não vai ter
sabe, que pode ser qualquer hora. E assim aconteceu, foi muito rápido. E depois aquele coral cantando aquele coro. E as igrejas, os irmãos começaram a fazer isso ao redor do mundo. Até o Brasil chegou esse comportamento de marcar às 7 da noite, uma mensagem no WhatsApp chegou para todos os evangélicos. Todos os evangélicos foram, aqueles que quiseram, foram para as janelas cantarem, porque ele vive. E essa profecia, ela tem se cumprido. E nós precisamos pregar sobre a volta de Jesus. Não estamos em tempo de falar sobre outra coisa que não seja sobre Jesus, sobre a volta dele. Para quem já morreu, Jesus já voltou para eles. Para quem está doente, Jesus está voltando. Para quem está com os dias contados, mesmo que não seja o Covid, que seja uma doença terminal, para ele Jesus está voltando. E para muitas crianças. E o que vejo de muito especial no meio de tudo isso é que por mais que essas crianças não tenham às vezes o apoio do pai e da mãe para estar numa igreja online, eles não vão dizer não, eles vão entrar na igreja. Eles vão sentir o que tem na igreja, que é a presença de Deus que faz isso. Eles vão ter contato com a atmosfera espiritual, um portal do céu aberto através de um smartphone, de um computador na casa deles. Que vai tocar, que vai impulsionar, que vai fazer com que eles sintam a presença de Deus e o toque do Senhor. As crianças vão ter oportunidade de ouvir um apelo e atender e declarar. E uma vez que elas declaram, que elas abrem a boquinha delas para declararem: eu aceito, eu confesso, eu te recebo, elas estão ligando no céu. O que for ligado na terra vai ser ligado no céu. E o Espírito Santo, através da declaração que elas fizeram, vai persegui-las, de maneira que ele possa guardá-las e protegê-las até o seu encontro com Jesus. E aquelas que porventura possam se desviar no caminho, elas já ouviram a palavra uma vez. Quando elas ouvirem a segunda, terceira, quarta ou quinta e estiverem mais velhas, essa palavra que foi pregada agora, e uma vez eles abriram o seu coração, ela não volta vazia. E eles se voltam para o Pai. E eles fazem parte desse rebanho de 80% dos membros, obreiros, pastores, missionários que hoje formam a igreja. 80% dos obreiros, dos evangélicos, dos pastores, dos missionários que estão na igreja brasileira hoje são fruto da evangelização do ministério infantil. Só permaneceram porque ouviram a palavra quando eram crianças. Só continuaram no ministério porque receberam essa palavra quando eram crianças. E essa semente caiu na terra frutífera e ela criou raízes e produziu frutos. E não veio erva daninha, não veio aves do céu, e nem a superficialidade, nem as rochas, nem o calor, nem os espinhos, nada impediu que elas frutificassem, porque a semente caiu numa terra fértil. O ministério infantil é uma terra fértil que precisa ser semeada, que precisa de ser regada, e você é essa pessoa que Deus escolheu e chamou e precisa ser capacitada para exercer esse ministério com excelência. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem que ser pelo chamado do Senhor. Tem que ser, não é para agradar homens. Tem que ser para agradar o Senhor e agradar as crianças também. Porque elas sentem quando o amor ele é correspondido. Elas sentem quando existe algo que vem de sincero do coração. Elas podem ser puras, mas elas conseguem sentir a sinceridade. Então, de tudo isso que eu falei para vocês aqui, se vocês quiserem ter acesso a todo esse conteúdo aqui através de uma apostila, através de um e-book, para que você possa compartilhar com a sua equipe, para vocês terem um momento especial para estudo também, você pode pedir aí também no seu comentário, deixa aí, tá bom? Que eu vou produzir esse e-book com todo esse conteúdo para que vocês tenham acesso e possam duplicar aí através do vídeo também, se vocês quiserem, que possam se reunir, nem que seja online, que tenham esse comprometimento, que falem a mesma língua, o mesmo idioma do céu, aleluia, e vocês possam frutificar
em todos os ângulos. Ministério Infantil 360 graus. Essa capacitação vem para abençoar em todas as atmosferas. E no decorrer dos tempos, nós vamos falando, soltando aqui outras dicas, algumas informações importantes que vão te ajudar também a elevar cada um desses desafios a uma oportunidade de vitória, onde você vai ter a oportunidade de crescer, de aprender mais e ficar por dentro das novidades, tá? Meu livro tá chegando aí, esse aqui é o primeiríssimo que vocês estão tendo acesso através dessa exposição, dessa live, e eu estou preparando um big treinamento de tudo que você precisa aprender sobre o departamento infantil do zero, para você que está começando agora e para você que está encerrando a carreira também. Existem muitas coisas que precisam ser compartilhadas e serem aprendidas também. Deus abençoe a todos. Até a próxima.